A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de sábado, 31 de maio de 2025, tem como título: No caminho com Jesus, o Espírito Santo testifica do Filho. O texto bíblico encontra-se, hoje temos dois textos bíblicos. O primeiro se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 26, que diz assim: Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. O segundo texto bíblico encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Queridos, no final do ministério terreno de Jesus, ele reuniu ali os seus discípulos e falou sobre a vinda do Espírito Santo. Ele prometeu enviar um conselheiro, o Espírito da Verdade, que testemunharia a seu respeito. Essa promessa foi cumprida no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e lhes deu poder para testemunhar sobre Jesus. A história, queridos, referente a esse texto bíblico, começa com Jesus falando com seus discípulos durante a última ceia. Ele estava ali prestes a ser preso e crucificado, mas antes disso ele queria deixar uma mensagem importante para os seus seguidores. Então ele falou sobre a vinda do Espírito Santo, que seria enviado por ele da parte do Pai. Jesus chamou ali o Espírito Santo de conselheiro, que é uma tradução do termo grego parakletos. Esse termo pode ser traduzido como advogado, defensor ou consolador. Jesus prometeu que o Espírito da Verdade testemunharia a seu respeito, ou seja, ele confirmaria a verdade sobre Jesus e seu ministério. Essa promessa foi cumprida, portanto, no dia de Pentecostes, quando os discípulos estavam ali reunidos em Jerusalém. De repente, um vento forte soprou e línguas de fogo desceram sobre eles. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, proclamando as maravilhas de Deus. Pedro, um dos discípulos, explicou que o que estava acontecendo era uma manifestação do Espírito Santo, que tinha sido prometido por Jesus. Ele citou o profeta Joel, que tinha falado sobre o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. A partir desse momento, os discípulos foram cheios do poder do Espírito Santo e começaram a pregar o Evangelho com ousadia e autoridade. Eles testemunharam sobre Jesus e seus milagres, e muitas pessoas foram salvas e curadas. A promessa do Consolador, que testemunharia a verdade, continua sendo uma realidade para os cristãos de hoje. O Espírito Santo nos ajuda a entender a verdade sobre Jesus e nos capacita a viver uma vida cristã autêntica. Ele nos guia, nos consola e nos fortalece em nossa jornada espiritual. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.